Olá, sejam todos bem-vindos ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre turismo religioso, essa forma especial de viagem que atrai milhões de pessoas ao redor do mundo em busca de experiências espirituais. É uma jornada de fé e devoção que transcende fronteiras, unindo pessoas. Em muitas partes do mundo, o turismo religioso é uma parte integrante da identidade cultural e histórica de uma região. Lugares santos como Jerusalém, Varanasi, Meca, Lourdes e Fátima são destinos de peregrinação para fiéis de diversas religiões que buscam vivenciar os locais onde ocorreram eventos sagrados. No Brasil, Aparecida, Juazeiro do Norte e Trindade se destacam como principais pontos turísticos religiosos do país. E sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a doutora Maria Lúcia Alves Bastos, cientista social, doutora em Sociologia e coordenadora da Rede de Pesquisa em Turismo Religioso Nordeste. Doutora, é uma satisfação tê-la com a gente aqui no Ponto 3. Muito obrigada, a satisfação é toda minha. Doutora, eu queria já te perguntar o seguinte, o que a gente pode falar para o pessoal que está em casa sobre turismo religioso? É algo que movimenta muito o nosso país, inclusive. Sem dúvida. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite da equipe do TV Eterno, né? E participar desse breve diálogo, né? Que estávamos previsto aqui junto com o padre Manuel Filho, da Arquidiocese de Salvador, e o coordenador, né, da PASCOM. Seria um prazer muito grande poder estar nesse diálogo aqui com o padre. E dizer um pouco também das pessoas que não me conhecem, para falar antes desse turismo religioso, a minha relação com meus estudos da religiosidade popular remonta desde os finais da década de 80, quando eu fui fazer o meu mestrado sobre a Romaria do Bom Jesus da Lapa, onde eu nasci e mantenho fortes relações familiares. No doutorado eu retornei à discussão do pluralismo religioso, só que dessa vez na esfera familiar, né? Posteriormente adentrei na discussão do turismo religioso, quando foi criado o programa de pós-graduação em turismo da UFRN. Então, assim, e atualmente eu estou coordenando, como você colocou aí, uma rede de pesquisa sobre turismo religioso em 9 estados nordestinos. Essa rede possui 3 anos de atuação, ela nasceu no ápice mesmo do momento pandêmico, elaborando jornadas religiosas, participação de outros eventos, e gerou um livro chamado Visitando Crenças e Festas do Nordeste Brasileiro, que está saindo do forno por agora. Essa jornada teve a participação internacional do nosso consultor, professor John Ide, da Universidade de Roehampton, e do professor Carlos Alberto Staio, que é um dos grandes nossos professores, debatedores do catolicismo popular, das romarias e das peregrinações. Nesse livro nós abordamos festas religiosas desde as matrizes afro-ameríndias, como também espiritualidade, design, mídia, nos 9 estados. Então, assim, falar um pouco da rede da qual eu faço parte, ela é uma grande satisfação para todos nós, no momento em que nós vamos levar ao debate, para o público, né? Assim que o livro estiver à disposição, creio que ainda esse mês, esse discurso sobre os diversos locais desses estados que nós estamos trabalhando. E no que tange a resposta mesmo, a questão que você me colocou, eu digo que falar do turismo religioso dentro dessa minha caminhada é muito complexo, pois é um termo que abre o diálogo para diversas perspectivas e abordagens teóricas metodológicas. Uma vez que a gente tem que pensar que esse é um campo atravessado desde o período colonial pela presença do Estado e, por que também não dizer, de um mercado. Então, esse uso, turismo religioso, muitas vezes ele não chega de forma acrítica, né? E tem cada vez mais apontado para esse avanço do secular sobre o religioso,
principalmente quando a gente começa a trabalhar os editais governamentais, as políticas públicas de desenvolvimento regional e, principalmente, muitas vezes, nos documentos de orientação das pastorais dos santuários das igrejas católicas, né? Então, assim, é pensar essa minha imersão no turismo religioso não só a partir de uma determinada instituição, seja católica, né, que pouco a pouco vai incorporando nos seus documentos esse organograma da pastoral, mas também pensar no conjunto de fatores que se impõem de dentro para fora e de fora para dentro, né? Afinal de contas, desde os anos... vou falar no secularização, mas a partir dos anos 80, praticamente, a gente vive um pluralismo religioso de ampla concorrência em todas as religiões e regiões, eu diria, mundial. Então, assim, para dizer aqui, de forma mais resumida, que a nossa sociedade secularizada, como se diz, os discursos, né, da modernidade, sobre o processo de secularização e dessecularização, ela cria nova oportunidade para esses especialistas religiosos em suas organizações para relacionar com os diversos interesses, sejam interesses religiosos distintos ou a fim também de buscar, através da religião, a satisfação das suas demandas e das suas necessidades. Então, é importante a gente pensar nesse termo, nessas discussões teóricas, acadêmicas, que não só perpassam o discurso acadêmico, mas também perpassam o discurso do setor empresarial, do setor de gestão governamental e, por que não dizer, o setor da própria Igreja Católica, com suas pastorais, com suas polêmicas, com suas diferentes vertentes ideológicas. Doutora, e até em cima desse tema que estamos abordando, eu queria te fazer a seguinte pergunta, porque tem muitas pessoas nesse momento em casa nos acompanhando, inclusive de cidades que têm esse turismo religioso muito forte. E eu queria saber de você como é que esse turismo religioso ele impacta essas comunidades de maneira em relação à identidade, à economia, à cultura. Essas comunidades elas sofrem um grande impacto por esse turismo também. Sim, sem dúvida. Olha, como eu coloquei, eu sou em Bom Jesus da Lapa e com certeza aí também, né, em Pai Eterno, em todas as outras cidades, santuários, que a gente pode assim dizer, elas sofrem de maneira positiva e negativa. Acho que a gente não pode pensar só no âmbito da positividade, porque há uma dinâmica de comércio, né? Principalmente há uma visibilidade da concorrência no campo religioso extremamente competitivo, onde nós temos cada vez mais o aumento da diversidade religiosa, seja de matrizes ameríndias, afro, ou pentecostais, neopentecostais, orientais, quer dizer, e como essa comunidade, ela vai demonstrar esse turismo religioso que ainda é predominantemente católico. Então, assim, a gente tem que pensar como os romeiros, peregrinos e os devotos, eles se sentem diante dessa competição, de certa forma, porque quem vai a Bom Jesus da Lapa, quem vai ao Divino Pai Eterno, Aparecida, não pode se dizer que vai apenas que são devotos. Eles acompanham os seus seguidores, eles aproveitam para fazer compra, para fazer passeios também, para conhecer a cidade, para fazer amizades, sociabilidades também. Então, tem um impacto que deve ser pensado não só pelos setores políticos, governamentais, e também das secretarias de turismo, como também pelas ações eclesiais, né? Pensar o peregrino, pensar o morador dessa comunidade, não como objeto, é aquele local que eu vou explorar, mas enquanto sujeito, um sujeito das suas ações, dos seus desejos,
O que eu quero para a minha cidade? Será que eu gostaria de derrubar essa praça e transformar em outra praça de turismo religioso? Até que ponto as procissões, a nível da espetacularização, elas condizem com o sentimento do devoto em seu processo de geração que vai, né, tendo essa devoção? Quer dizer, tudo isso, o turismo religioso, ela vai impactando porque as localidades passam a ter visibilidade midiática. Aquela pequena cidade que ninguém conhecia, ela passa agora dentro dos roteiros. E qual é a infraestrutura que eu poderia chamar infraestrutura básica de rede hoteleiras, de transportes públicos, de saúde, que possam compactuar com essa demanda cada vez maior de visitantes, sejam eles peregrinos ou turistas. Então, temos um impacto e temos que ver esse impacto não só para os moradores, como também para os seus visitantes. Certo. Doutora, e ainda dentro desse tema que a gente tem abordado, eu queria falar com a senhora sobre o seguinte, no aspecto estrangeiro também, a gente está trazendo muito aqui também para o lado do nosso país, que temos muitas cidades com um forte turismo religioso, mas muitas pessoas elas saem daqui e vão para outros países, vão para Jerusalém, Varanasi, Meca, enfim, vão para outros locais em busca de conhecer também mais sobre aquela religião, sobre, de repente, uma crença. Pelo que a senhora já estuda como uma pesquisadora, nos outros países, o turismo tem uma organização melhor ou pelo menos semelhante ao do nosso país? Eu posso dizer que sim. Segundo a Conferência também Internacional da América Latina, aponta que os maiores santuários católicos, e aqui a gente está falando desse foco de santuários católicos, como Lourdes, na França, Fátima, em Portugal, Guadalupe, em México, né? Eles conseguem ter uma infraestrutura turística mais adequada para atender esse número expressivo de visitantes. E, sem dúvida alguma, essa demanda, né, de turistas, peregrinos que saem do Brasil, saem também motivados não só pelas pastorais, como também pelas agências de turismo. Agências de turismo que são católicas ou não, mas agências de turismo que fazem um diálogo com essas políticas, né, com essas ações eclesiais, que você vai não só conhecer a Terra Santa, visitar o Santuário de Lourdes e toda a história de Fátima, né, e muito mais do que isso. Você tem também um comércio, você tem áreas de lazer que vai possibilitar um outro trabalho. Eu posso dizer que esse processo que você chamou aqui de saída, né, da sociedade brasileira, de vários peregrinos para a Europa, entre outros locais, que não precisa ser exatamente Lourdes, Fátima ou México, mas tudo isso faz parte desse processo de globalização que afetou todas as esferas da sociedade e que envolve um alto grau de mobilidade, né, e de urbanização. Tanto que vai atingir no plano político, no plano econômico, onde nós temos que pensar no atual sistema neoliberal, do qual nós estamos vivendo, como uma ideologia abrangente que está a ganhar terreno, celebrando o indivíduo, a sua subjetividade, cada vez mais com o direito de escolher o seu próprio estilo de vida. E aí você entra essa visão de mundo, né, que é uma visão de mundo que está atrelada ao mercado, mas que também colabora para aumentar o impacto da cultura de consumo e também das diversas paisagens que a mídia costuma visibilizar e costuma socializar em seus diversos sites, plataformas. Então, assim, é pensar nessas viagens de peregrinação para além só da crença católica ou apenas de um processo intercultural, mas pensar numa sociedade onde hoje o consumo ele passou a ser de forma cada vez mais interiorizada e de forma cada vez mais particular. É preciso estar dentro desse contexto. Em rodas de conversa é muito comum ouvirmos: fui a Londres,
ou visitei as catedrais, né? Fui a Paris, E aí o turismo religioso faz essa proposta. Eu só rapidamente me lembro aqui que aqui em Natal, né, tem a Rosângela, que é a Dandara Turismo, ela tem uma agência que já tem uns 10 anos e ela sempre faz essas viagens para a Fátima, Jerusalém, Portugal, México, entre outras. E esses mesmos clientes que ela chama turistas peregrinos, ela é dona de uma agência, faz um contato com o Monsenhor Lucas de lá, também com a aceitação da igreja. Esses mesmos clientes pouco conheciam da realidade dos santuários do Rio Grande do Norte. Poucos sabiam do caminho de Santana, ou nem muito vão também conhece o caminho dos mártires, mas que classe é essa que ela atende? Então, a gente tem que pensar nesse turismo religioso, não só de base da cultura popular, como nós temos no caso do Juazeiro, do Padre Cícero, como também dessas agências que servem a uma classe média com essas viagens periódicas para as cidades de santuários consagradas internacionalmente. Doutora, hoje a senhora está como coordenadora da rede de pesquisa em turismo religioso no Nordeste do país. E eu queria te fazer uma seguinte pergunta que eu fiquei bem curioso. Como é que surgiu esse interesse, né, da rede de pesquisa em trabalhar essa temática específica? Teve um porquê? Sim, sem dúvida. Todos nós, essa rede que eu chamo, tecemos os fios com suas diversas nuances, né? Com seus diversos matrizes. Ela surgiu exatamente, como eu falei no início, no momento ápice da pandemia. Eu me encontrava na cidade de Bom Jesus da Lapa, como eu coloquei, eu tenho fortes relações familiares, e naquele momento, aquela gruta, esplanada, onde sempre eu visito na época de Romaria, como nós vivemos em todo o mundo, aquele vazio, aquele pânico, e o único apelo que nós tínhamos a fazer diante daquele caos, era pensar no sagrado, cada um pensando à sua maneira. E a religião católica, ainda como são dominante, passava-se nas ruas a imagem do Bom Jesus, no carro, né, da diocese, e pedindo orações. Mas nada, sem ninguém, aquela imagem. Aquilo impactou muito, como a imagem do Papa na Semana Santa, né, que agora já vão fazer quase 4 anos, ele sozinho naquela praça. E eu me vi naquela situação aqui. Eu não posso sair de casa, né? E olhei para aquela esplanada e pensei, precisamos pensar como é que vai ficar o turismo religioso, os impactos dessa pandemia e a retomada da pós-pandemia. Convidei alguns professores, amigos, o professor Christian de Oliveira, que tem trabalhos belíssimos em Aparecida do Norte, Geossantuários Mariano. Convidei também a professora Maristela, que tem também um campo de pesquisa, não só na religião afro, mas estudos da Nossa Senhora da Penha, entre outros pesquisadores que eu conheci no Maranhão, o professor Josenildo, alunos de pós-graduação, de doutorado, que tinham terminado as suas teses, e fui fazendo convite e pensei, por que não o Nordeste? Por que o Nordeste? Porque nós temos essa visão de que o Nordeste é o país mais pobre, essa visão estereotipada dessa pobreza, né? E cada vez mais aquilo ia ficando de penúria dentro desse caos que a pandemia trouxe. Foi então que, unindo as forças com esses colaboradores, pesquisadores, né, que nós fizemos a rede de turismo do Nordeste brasileiro. Essa rede, hoje, ela está passando por diversas discussões, inclusive até de uma identidade assim, visual, como é que a gente vai abrir para outras regiões, norte, entre outras, sudeste, porque o nosso diálogo, ele ultrapassa as fronteiras regionais.
Não dá para pensar Paraíba, o Rio Grande do Norte e a Bahia, se não pensarmos também em outras, o caso do Ciro de Nazaré, outras pesquisas, como aí também, né, em Goiás, que tem motivado cada vez mais esse diálogo entre religião, espiritualidade, territorialidade, inclusive com a construção de caminhos e rotas e roteiros de turismo religioso, como nós temos do Ibiapina, lá o caminho e também do Santana, na Paraíba, Ibiapina, e Santana, no Rio Grande do Norte, entre outros. Então, assim, o que eu quero falar, não teve como, não foi só a nossa rede, que foi impulsionada por esse momento, mas eu creio que em todas as áreas do mundo que sofreram, a saúde, né, o processo educacional, a religião, elas foram convidadas a pensar, a refletir e a trabalhar e trazer novas produções sobre o que é esse turismo pós-pandemia. Doutora, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, te fazer a seguinte pergunta, porque certamente a senhora já conversou com muita gente que já foi para algum lugar, a senhora mesmo já deve ter várias experiências em várias cidades com um turismo religioso bem forte, e saber uma mensagem, de repente, uma recomendação que a senhora deixa para quem está em casa, do ponto de vista espiritual. Vale a pena estreitar esses laços fazendo uma visita a essas cidades? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, independente dessa forma como o turismo religioso tem sido naturalizado e apresentado e discutido nas diversas esferas do social, seja de forma mais crítica ou não, né? E com os diversos interesses, nós vivemos, como eu falei, um mundo cada vez mais precisa de interiorizar-se, de espiritualizar-se, de entrar em contato consigo para entrar em contato com a divindade. Como é que eu posso entrar em contato com essa divindade se eu não sou a própria representante, segundo, né, o Evangelho, o Cristo que se fez homem? E homem enquanto história, homem enquanto na sua caminhada. E essa caminhada com o outro. E quem é esse outro? Esse outro é esse que nós encontramos, seja na sua situação de vulnerabilidade, seja na sua situação também de alegria, tristeza, de ajuda e de compartilhar as nossas culturas, compartilhar os nossos conhecimentos. A rede, ela pensa nesse espaço que vai ultrapassar essa questão apenas política, econômica, mas uma questão que vai para além, como eu falei, pensar esse peregrino, pensar o turismo religioso com todos os seus agentes, com todos os seus devotos, com toda a sua complexidade, enquanto sujeito, né? Então, é muito importante, sem dúvida alguma, lembrar que essa nossa peregrinação, ela é muito mais uma peregrinação do eu, uma peregrinação da alma, uma peregrinação do indivíduo com o direito de escolher o seu próprio estilo, o seu próprio mundo e a sua própria cultura. É isso, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição aqui com a gente. Espero, num breve futuro, poder conversar contigo novamente sobre esse e outros assuntos. Eu é que agradeço a participação aqui na TV Pai Eterno. Espero que, em nome da rede, da qual eu coordeno, possamos contribuir para um diálogo promissor entre todas as religiões e os diversos estados brasileiros, quiçá outros países também, do qual a gente já vem abrindo diálogo. Muitíssimo obrigada. Doutora Maria Lúcia, conversando com a gente, ela que é cientista social e também coordenadora da Rede de Pesquisa em Turismo Religioso Nordeste. E sobre esse assunto, você que tem essa vontade, que vive essa expectativa de poder acompanhar de perto a sua manifestação religiosa, acompanhar de perto, de repente, uma peregrinação,
Não deixe isso de lado. O nosso período de descanso, o nosso período de férias é para esse tipo de laços também serem estreitados. Não apenas para lazer, para diversão, mas também para poder se aproximar de Deus, para poder reestreitar os seus laços em relação à sua caminhada de fé. Então fica essa dica, fica essa sugestão para você, já que aqui no nosso país, fora daqui também, hoje temos muitos pontos envolvidos com o turismo religioso e com certeza você deve ter um destino que vá te chamar a atenção, que vá conseguir te mobilizar dessa maneira, fazer com que você pense melhor em relação àquilo que você já tem como um ponto de vista, como a religião que você frequenta, enfim, que você vive de maneira bem estreita. Agradeço você pela companhia, a gente volta em breve com mais uma edição do Ponto 3. Tchau, tchau.